E aí, como é que vocês estão, né? Faz uns 3 dias que eu não posto nenhum vídeo, porque tá na correria aqui em casa, de montar berço, de arrumar quarto, de reforma de apartamento. Então, eu acho que agora eu consegui terminar. Bom, mas o vídeo não é sobre isso, eu só estou relatando pra vocês o porquê das demoras dos vídeos, certo? Eu vou tentar gravar um vídeo atrás do outro agora, pra postar todo dia pra vocês, certo? O vídeo de hoje é voltado para as tentantes, as treinantes, né? Que me acompanham, que têm dúvidas sobre isso, que me pediram para falar sobre isso. Então, eu vou falar sobre isso hoje, tá bom? Que é sobre a temperatura basal, tá? Que muitas usam esse método para conseguir saber o dia da ovulação, tá bom? E ajuda muito a você conhecer também o seu corpo, tá? Então, vamos lá. O que é a temperatura basal? A temperatura basal nada mais é do que a temperatura do seu corpo em repouso. Tem várias coisas que você tem que saber antes de começar a medir sua temperatura basal. Gabi, eu vou conseguir descobrir minha ovulação a partir desse método, eu começando agora? Não, você não vai conseguir, porque você só vai saber se você ovulou depois que você ovular. Então, não é um método eficaz para o começo, e sim a partir dos meses, assim, o segundo mês, terceiro mês, porque você já vai conhecendo o seu ciclo e vai saber mais ou menos diagnosticar quando você vai ovular, certo? Mas eu usei e aconselho, tá? Eu usei para engravidar de Fernando e super aconselho, tá? E quando não queria engravidar, eu também usava como prevenção. Então, é super aconselhado, gente. Eu tô cansando muito, tá? Porque eu parei agora, mas tudo bem. Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter para começar a medir a temperatura basal é um termômetro. Existem termômetros específicos para medir a temperatura basal. Eu, particularmente, nunca vi, não sei nem como é, tá? Eu usava um termômetro digital. Por quê? O de mercúrio, ele dá uma certa diferença. Você não consegue ter a exatidão da temperatura. Então, eu sempre usava o digital e aconselho o digital. Outra coisa, o termômetro não deve ser trocado durante o mês de medição. Ou seja, só se acontecer alguma coisa assim, acabou a bateria, alguma coisa assim. Mas não troque. Separe apenas um para você medir a sua temperatura basal, certo? Passo 2. Para medir a temperatura, você, como eu falei, você tem que estar em repouso. Então, não adianta você medir a temperatura no meio do dia, em atividade, não adianta, porque vai dar errado. Tem treinantes ansiosas que ficam assim deitadas uns 40 minutos e vai lá e mede a temperatura, tá alta, vai sempre, com certeza vai dar alta, durante todo o seu dia vai dar alta. Então, descarta essa temperatura, tá bom? O ideal é você dormir pelo menos 3 horas seguidas para poder medir a temperatura basal, tá bom? Pelo menos, tá? E outra coisa, se você acordar muito durante a noite, for no banheiro, levantar, fazer muitos movimentos bruscos, vai dar diferença, tá bom? Passo 3. Uma coisa muito importante é que eu pelo menos, nunca fiz. É começar a medir a partir do quinto, sexto dia do ciclo. O ideal é a partir do primeiro dia do ciclo menstrual. Ou seja, sangrou, menstruou, começa a medir a temperatura. Para poder ficar o ciclo bem certinho, o gráfico bem certinho, para dar tudo bem justinho, certo? O ideal é você medir a temperatura basal pela manhã, assim que você acorda, tá? Não fale, não ande, não levante, não faça nada. Deixe seu termômetro do ladinho da sua cama, na cabeceira. Eu deixava o meu debaixo do meu travesseiro, tá? Eu só botava a mão embaixo e pegava, tá bom? E media. Gabi, como é? Você pode medir tanto oral, você coloca lá debaixo da língua, como via vaginal. Eu media via vaginal porque a precisão é maior. Não precisa você enfiar o termômetro todinho. Só aquela partezinha de metal
já é o suficiente para medir, certo? Eu gosto mais da via vaginal porque ela é mais precisa, tá bom? Então, você ajuste o alarme, tá? Para aquelas pessoas que têm o sono irregular, eu aconselho medir assim logo cedo, porque aí você pode dormir mais depois, tá? Então, você coloca lá o alarme. O importante é medir sempre no mesmo horário, para não dar diferença, tá bom? Coloque lá o alarme, despertou o alarme, pegue lá seu termômetro, meça a temperatura. Se quiser dormir, anota a temperatura no caderninho. E você, quando acordar, você passa pro gráfico, tá? Que gráfico, Gabi? Bom, existem gráficos em sites, no Baby Center ele oferece em Excel, tá? Mas eu não usei, eu usava 2 sites, que eu vou botar o link pra vocês, tá? Que é o Maman.co, não sei como é que se pronuncia, é um nome estranho, mas eu vou deixar pra vocês, e o Fertile Friend, que ele é em inglês. Esse outro é em português e tem o inglês, tá? Eu gostava mais do de português porque, além do gráfico, ele me proporcionava um fórum onde eu poderia, se eu tivesse qualquer dúvida, eu poderia deixar lá, tá? Então, você vai lá todo dia de site, vai pegar sua temperatura e vai colocar lá no gráfico. Lá ele ensina bem direitinho como você colocar lá no gráfico, não tem erro, tá bom? E o próprio site, quando você ovular, ele vai acusar, tá bom? Por exemplo, mas ele só acusa, assim, 2, 3 dias depois da ovulação. Por isso é aquilo que eu tô falando. No primeiro mês não dá certo pra você descobrir sua ovulação, a partir do segundo mês em diante, certo? Passo 5. Quando você está muito fértil, né? Durante 2 ou 3 dias antes da sua ovulação, sua temperatura aumenta. Ela aumenta por volta de 0,2 a 0,5 graus, tá? Então, antes de você ovular, ela tem um pico, ela sobe, tá? E isso quer dizer que você vai ovular, tá bom? Mas isso o gráfico vai fazer tudo pra vocês, aí você não precisa se preocupar. Como eu falei, o ideal é você fazer todo mês pra ir conhecendo o seu corpo, como ele funciona, tá bom? Eu tive a experiência porque eu pensava, pelos cálculos que a gente fazia nesses aplicativos de celular, que eu ovulava entre o 14º e o 15º dia, mas isso não acontecia comigo. Meu organismo era diferente. Eu ovulava por volta do 18º dia do meu ciclo. E foi aí que eu descobri que eu não estava engravidando por isso. Então, foi batata. No mês que eu fiz, eu consegui engravidar, porque treinei no dia certinho, tá? Então, fica a dica. Aí, outra coisa. Quando a temperatura, você ovula, né? A temperatura tende a ficar sempre alta. Ela vai ficar alta, 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 alta. Se você engravidou, ela vai permanecer alta durante os 3 primeiros meses de gravidez, tá? Se sua menstruação for vir, ela vai cair. No dia que ela cair, provavelmente você vai menstruar. Não é uma regra, mas é bem, assim, 80% das pessoas acontece isso. Caiu, a menstruação vem no máximo no outro dia. Então, caiu, você já sabe, vou menstruar. Dicas que eu anotei aqui pra dar pra vocês. Aquele que eu já falei, de medir a temperatura mais cedo pra você poder dormir mais, certo? Para auxiliar esse método, eu aconselho você a também verificar o muco cervical, que eu vou deixar um link, eu já fiz um vídeo sobre isso, explicando sobre o muco cervical. Vou deixar um link no box de informações, tá? Para vocês verem lá o vídeo. É bom auxiliar um com o outro. O site também tem a opção de você marcar lá seus sintomas, o que você tá sentindo. Tem a opção de marcar se você teve ou não relação sexual. Tem como você marcar o aspecto do seu muco. Então, é muito interessante. Outra coisa. Tem fatores que podem aumentar a temperatura basal. Deles são estresse, distúrbios emocionais, gripes, infecções, mudança de fuso horário, se você mudar o horário de verificação da temperatura, ingestão de bebidas alcoólicas, tá? Muita gente não sabe disso. Ou cobertor elétrico, se você mora aqui fora do Brasil ou em cidades muito frias.
Bom, meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se foi esclarecedor pra você, se você tiver alguma dúvida, tá? Pode deixar aqui nos comentários, no Facebook. Você pode me adicionar lá no Facebook, conversar comigo, que eu converso, tá, gente? Eu adoro conversar. E você pode me chamar lá, tirar todas as suas dúvidas, tá? Se foi esclarecedor o vídeo para vocês, dê um joinha para mim. Se gostaram, dê um joinha. Compartilhem com suas amigas tentantes, tá bom? Tanto tentantes como não tentantes, porque o método serve para descobrir a ovulação, tanto para evitar a gravidez, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, se inscrevam aqui no meu canal, tá? É só um clique, gente, é super rápido. Se inscrevam no canal para vocês receberem os próximos vídeos em primeira mão, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!